Bom dia, pessoal. Bom dia, meus queridos alunos. Aqui quem fala é a professora Fernanda. Vamos aproveitar que essa semana não teremos aula presencial, mas teremos aula no modo remoto, né, no modo online. E vamos aproveitar que estamos retomando as aulas nesse período pós-férias. E espero muito que vocês tenham aproveitado, se divertido, para que agora a gente possa aproveitar, né, esses momentos de outra forma, tá certo? Espero que tudo esteja bem com vocês e vamos voltar agora com muito entusiasmo, não é isso? Nesse primeiro momento de volta às aulas, geralmente nós professores gostamos de fazer revisões, de revisar os conteúdos que foram dados no primeiro semestre, para que vocês possam ter suas memórias refrescadas, para que os conteúdos voltem, né, de maneira mais fácil, porque muitas vezes essas informações ficam perdidas porque vocês passam tempo longe da escola, né? Então, é um momento importante para que nós possamos ver o que foi dado, né? E o que pode ser reforçado caso não tenha aprendido, não tenha compreendido direito, ok? Então, nessas primeiras aulas em que eu vou ministrar para vocês, vou buscar trazer resumos, né, breves e tal, sobre o que foi estudado. Então, aqui nessa aula de hoje será a parte 1, tá? Porque foram muitas coisas que nós estudamos. A língua portuguesa ela é bem rica, traz diversos aspectos para serem analisados. Então, aqui nessa parte 1, eu vou trazer conceitos de linguagem, variações, coisas que nós estudamos logo no iniciozinho lá do ano, tá bom? Então, no ano letivo, nós partimos da ideia e dos conceitos de linguagem, os tipos de linguagem, como ela se apresenta nas suas mais variadas formas no nosso cotidiano. Então, no início do ano eu perguntei para vocês o que era linguagem, como que nós nos comunicamos, é, a questão da língua portuguesa, né? Então, linguagem, nas primeiras aulas eu expliquei que linguagem é um sistema de signos que permite a comunicação e a expressão de ideias, né? Sentimentos, informações. Então, nós precisamos da linguagem para nos comunicar, conversar com nossos colegas, com os nossos familiares, entender o mundo ao nosso redor, entender um noticiário, entender uma mensagem no Instagram, no WhatsApp. Então é importante a gente compreender de que maneira a linguagem ela se manifesta. Então, linguagem é toda essa manifestação de signos que nós atribuímos algum significado para expressar ideias, informações, etc, né? Então, essa linguagem, nós aprendemos que tanto ela pode ser verbal, quando nós aprendemos a falar e a escrever, né? Então, na fala e na escrita, ela apresenta-se de maneira verbal, né? Então, a pessoa que quando está falando ou escrevendo, ela apresenta a linguagem verbal. Mas também ela pode aparecer de maneira não verbal, ou seja, não utilizando linguagem falada ou escrita. Mas, por exemplo, gestos, expressões faciais, imagens, músicas e dança. Então, no nosso dia a dia, nós fazemos uso tanto da linguagem verbal como da linguagem não verbal. Há pessoas, há situações em que não necessariamente é obrigado usar a linguagem verbal. Nós sabemos que há pessoas que se fazem valer de outros signos também para se comunicar, né? Então, não necessariamente tem que ser só verbal, tá ok? Então, a linguagem é uma ferramenta muito importante, ela é essencial para que haja interação humana e que a gente consiga construir significado no mundo, olhando para o mundo ao nosso redor, ok? Então, quando você diz assim, a linguagem é só quando a gente fala, nós temos que aumentar esse olhar e perceber que não necessariamente. A linguagem é tudo, os animais se comunicam, então os animais possuem linguagem. Não é a linguagem do ser humano que possui a capacidade de falar, mas os animais também possuem uma linguagem, né? Ou a capacidade de se comunicar, por exemplo, as baleias,
se comunicam, né, pela produção sonora. As abelhas também se comunicam, as formigas. Então, assim, os animais, o cachorro late, né, ele manifesta é, uma comunicação pra gente que a gente começa a entender, né? Quando o cachorro balança o rabinho, quando ele late, quando ele coloca a língua para fora. Então, querendo ou não, nós interpretamos aquela atitude, aquela expressão deles como uma linguagem pra gente, tá bom? Então, explicando aqui com mais detalhes o que significa a linguagem verbal, ela é quando acontece o uso das palavras, né? Como eu já havia dito, o uso da forma escrita ou falada para a comunicação. Ou seja, quando você escreve, quando a gente está em sala de aula, vocês estão escrevendo, vocês estão usando a linguagem verbal. Quando vocês estão mandando uma mensagem escrita lá pelo textozinho do WhatsApp, vocês estão fazendo a linguagem verbal. Quando vocês estão conversando com os colegas, comigo, com a diretora, com a coordenadora, etc., vocês também estão produzindo a linguagem verbal, que vocês estão verbalizando, né? Então, ela é fundamental para a expressão de ideias, sentimentos, informações. Então, não pode deixar de tê-la em algum momento da nossa vida, né? Sendo a principal forma de interação humana. Então, assim, há outras formas de comunicação, há outras adaptações, mas ela, de certo modo, ela é a principal, né? Ela é a mais utilizada, digamos assim, tá bom? Então, a linguagem verbal se manifesta em conversas cotidianas, textos que nós lemos, os textos que nós lemos em sala de aula, os livros que vocês gostam de ler, as músicas que vocês gostam de ouvir, né? Então o cantor ali está cantando, então está produzindo aquela linguagem que vocês estão interpretando e entendendo. Então, isso é linguagem verbal, está verbalizando, tá bom? As palestras que vocês assistiram também ao longo do ano, alguns alunos foram participar de palestras. Então, tudo isso está usando a linguagem verbal. Aí que eu trouxe exemplos da linguagem verbal para vocês, tá certo? Como, por exemplo, a comunicação aqui, dois amigos conversando, né, para representar. Aqui um trecho de um jornal, aí vocês estão vendo aí palavrinhas escritas, tem um título, então tudo isso está sendo escrito. Então, a linguagem verbal. Cartas, quando a gente envia cartas, e-mails, mensagens, tá? Quando é só as palavras, ok? E também eu trouxe um pequeno trecho aqui de um livro para representar uma literatura, um livro, quando está escrito ali. Aí a linguagem não verbal, galera, ela vai trazer não só, não necessariamente a linguagem escrita, né? Ela vai trazer, na verdade, outras formas. Como eu já tinha dito, englobar gestos, expressões faciais. Então, postura corporal, a gente sabe que o corpo fala, então muitas vezes não precisa nem verbalizar, certo? Às vezes só uma expressão, um gesto já transmite um significado para o ouvinte, né? Para quem está ali ao seu lado, o interlocutor, né? Então, por exemplo, quando a gente chega em sala de aula, vocês estão conversando, fazendo muita bagunça, muito barulho, e aí eu posso optar por falar, pedir para vocês, gente, por favor, parem de conversar, façam silêncio, a aula vai começar, e aí eu estarei verbalizando. Eu posso simplesmente também, em algum momento, olhar para vocês e colocar o dedo entre os lábios e fazer, psiu, né, assim como que vocês já conhecem o gesto do silêncio, fazer silêncio. Então, só esse gesto já foi compartilhado por todo mundo, que esse gesto é o quê? É um pedido, né? É uma ordem de fazer silêncio, tá certo? Então, não necessariamente é só frases, palavras. Os gestos também comunicam. Então, o tom de voz também. Então, dependendo do tom de voz, a gente sabe o que aquela pessoa quer fazer. Às vezes, fazer um pedido, uma declaração, manifestando emoções, né? Então, pelo tom de voz também a gente consegue trazer comandos, tá? Imagens, quando imagens falam, né? Sons, cores, tá bom? Então, todos esses sinais transmitem significados. Então, essa forma de comunicação ela é frequentemente usada para complementar ou enfatizar mensagens verbais, então tornar a mensagem mais clara, mais ampla, tá certo? Mas também ela pode substituir a linguagem verbal em muitas situações, como eu havia dito para vocês, tá bom? Aí aqui exemplos, né? Por exemplo, sinais de trânsito,
tá? Aquelas plaquinhas de trânsito trazem um significado pra gente. Então, sinalzinho aqui, ó, movimento do gesto do like para cima, do negativo para baixo. Então, a gente já entende que basta você fazer assim, que significa que eu gostei, para baixo não gostei, tá bom? Então, a sinalização de trânsito, semáforo. Então, todos esses são exemplos de linguagem não verbal. Até mesmo os memes, né? Que alguns memes são só a imagem, então, só ela por si só já é uma linguagem não verbal. E aí nós também temos a linguagem mista, que ela vem para se tornar uma união, digamos assim, da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Então, ela também pode ser chamada de linguagem híbrida, né? Justamente por isso, porque ela é a combinação da linguagem verbal, que é a palavra, escrita, falada, né? Com a linguagem não verbal, que são imagens, gestos e sons. Então, e tudo isso numa mesma mensagem, ok? Então, é uma forma de comunicação muito rica, envolvente, frequentemente utilizada onde? Nas mídias, como histórias em quadrinhos, anúncios, filmes, vídeos e também nas redes sociais, que são os ambientes que mais vocês gostam de acessar, digamos assim, né? Então, exemplos aqui da linguagem mista. Nós temos aqui as histórias em quadrinhos, que além da imagem, nós temos os balões com as palavras. Então, tudo isso contribui para a criação de um significado, tá? Para a gente poder entender a historinha. Nós também temos os memes, né? Que também trazem tanto a imagem como a palavra escrita, que torna o significado mais rico, mais completo, ok? E, além disso, ao longo do ano, nós aprendemos também sobre variação linguística. Nós aprendemos que na nossa língua portuguesa, e também não só, tá bom? Então, em outras línguas, a expressão linguística, as expressões, elas variam, tá, gente? Então, assim, não necessariamente nós falamos igual. Assim, todo mundo fala português. Nós aprendemos, assim, no caso no Brasil, que todo mundo fala português. Nós nascemos num país em que em que a língua oficial é a língua portuguesa. Então, todo mundo sabe falar português, tá? Seja falando por métodos de Libras, né? No caso também voltado para a língua portuguesa, mas todo mundo fala. Só que eu cheguei a perguntar para vocês acham que todo mundo fala igual? Igualmente, ao longo do Brasil, seja do norte ao sul, todo mundo fala do mesmo jeito, da mesma forma? Aí vocês disseram para mim, não, né? Porque vocês mesmos percebem que ao longo do desenvolvimento de vocês, que cada pessoa tem o seu jeitinho de falar, o seu modo de se expressar. Então, ninguém fala igual. Apesar de falar o mesmo idioma, ninguém fala igual. Então, quer dizer que a nossa língua varia, tá? Então, a variação linguística, ela vai se referir às diferentes formas que uma língua pode assumir, dependendo de fatores como a região geográfica, né? O lugar onde aquela pessoa mora, tem suas características, sua cultura, então o grupo social em que ele está inserido, a época em que ele nasceu, né? Então, muitas vezes eu acredito que vocês já escutaram os pais de vocês dizendo que, no meu tempo não falava esse tipo de coisa, esse tipo de gíria, essa expressão significava outra coisa. Então, muda com o passar do tempo, né? De acordo também com a situação. Então, assim, é um fenômeno natural, vai acontecer sempre em todas as línguas, ó, e ele é inerente a qualquer língua. Não acontece só com português, acontece com inglês, com francês, espanhol. Todas as línguas têm seus momentos, têm suas variações. Então, isso vai refletir a diversidade cultural, social dos falantes, tá bom, gente? Então, a língua não é homogênea, ela é heterogênea. Ela vai diferir de muitas formas e, por isso, devemos tomar muito cuidado na forma como nós nos referimos ao modo de falar de alguém para não cairmos no preconceito linguístico. Que também em sala de aula eu conversei com vocês a respeito do que era o preconceito linguístico. Vocês estão lembrados? Se não, vamos aqui para revisar. O preconceito linguístico acontece, né, quando a gente faz a certa comparação com a língua aprendida, conforme a gramática normativa, que é aquela linguagem mais formal, mais
preocupada com os aspectos formais, gramaticais, tá? A norma padrão da língua e a língua falada. Ou seja, nós temos uma língua, uma regra que é idealizada, que é a gramática que a gente estuda na escola, que a gente aprende, sei lá, conjugar verbos, colocar as palavras no plural, escrever a palavra corretamente, ortograficamente, etc., não é? Não é? Então, isso aí são os estudos gramaticais. Só que não necessariamente ela vai se manifestar sempre assim. Acontece no dia a dia nós falarmos de maneiras diferentes do que está ali na gramática. E tá tudo bem. Ninguém vai falar sempre de acordo com a norma padrão. Vai haver momentos em que não necessariamente ela é importante e que ela nem é bem-vinda, tá? Então, às vezes, falar muito de acordo com a norma padrão, em situações que não requer isso, também é cair num desvio, num problema. Então, a gente tem que quebrar aqui essa ideia de que, fulano não fala bem o português. Eu não sei falar português. Todo mundo sabe falar português. Eu não sei falar português corretamente. Todo mundo sabe falar inglês. Desculpa, pessoal. Todo mundo sabe falar português corretamente, tá? Todo mundo sabe falar português corretamente, de acordo com a situação, porque o correto que a gente tem que fixar na mente da gente é que falar correto é falar de acordo com a situação, ok? Então, o que seria um preconceito linguístico? Um exemplo, assim, bem fácil para vocês entenderem. Quando, sei lá, uma pessoa que mora no sul, tá? Um sulista, considera a sua maneira de falar mais superior, né? Mais importante, mais bonito, mais correto do que os que vivem no norte ou no nordeste, tá? Então, não existe assim, aqui no Ceará as pessoas falam errado, lá no sul o pessoal fala certo. Não, gente, todo mundo fala português, todo mundo sabe se comunicar. O importante é saber se comunicar, de acordo com a situação e tal. Então, comparar a forma de falar de uma pessoa que mora na capital do estado com quem mora no interior. Dizer, aqui no estado, na capital a gente fala melhor do que o pessoal do interior, né? O pessoal tem uma fala mais, sei lá, errada, caipira. E aí é que a gente cai nesse preconceito linguístico, ok? Então, assim, não vamos fazer isso. Temos que evitar isso porque isso é muito negativo. Então, você utiliza palavras pejorativas, ou seja, negativas, para se referir a uma pessoa através do estereótipo, associando elas de diversas formas, por exemplo, chamando de caipira, baiano, nordestino, como se fosse negativo. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado com isso. E aí, eu trouxe para vocês, na sala de aula, exemplos de variação. Como é que ela varia, né? Nós temos a variação geográfica. Quando há uma diferença, por exemplo, de sotaque. Cada região tem um sotaque, digamos assim, que a gente consegue discernir certas pessoas quando elas falam de acordo com a região, né? Então, um nordestino a gente consegue distinguir pelo jeito de falar, né? De uma pessoa que mora lá em São Paulo, de uma pessoa que mora no Rio de Janeiro, porque elas também têm um modo de falar típico daquela região. Então, assim, isso é uma variação geográfica, tá? Quando ela vai variar de lugar para lugar. Então, expressões típicas de cada região, palavras que mudam o nome. Então, assim, algumas palavras podem ter um nome aqui e nessa outra região significar outra coisa, tá? Que reflete alguns aspectos culturais daquela época. Então, por exemplo, aqui a gente chama tangerina, lá no sul chama-se bergamota. Aqui a gente chama macaxeira, lá se chama aipim. Então, isso é uma variação geográfica, porque dependendo do lugar, essa palavra vai adquirir outro nome, tá? Então, também acontece a variação histórica, como eu disse para vocês, que a língua, gente, ela vai mudando ao longo do tempo, ela não fica fixa, ela não é estática. Daqui a um tempo, nosso idioma vai apresentar outras coisas que lá na frente, no futuro, que hoje é considerado, digamos assim, moderno, lá na frente vai ser, isso caiu em desuso, não se usa mais, não se fala mais desse jeito, né? Então, no passado, por exemplo, se falava vossa mercê. Hoje a gente fala você, tá? Então, mudou ao longo do tempo. Hoje a palavra embora, no passado era escrito e dito vamos em boa hora. Olha aí o tamanho dessa palavra. Hoje em dia a gente fala só embora. E às vezes de uma maneira mais informal, né? Como gíria, sei lá, a gente fala bora, bó,
né? Um bó. Então, a língua varia de acordo com a mudança ao longo do tempo. Né? O português medieval, por exemplo, é diferente do português moderno, com palavras e expressões que hoje em dia já não tem mais uso, né? Compreenderam? Aí também nós temos a variação social ou sociocultural. Lá no livro de vocês aparece sociocultural. Então, até marquei aqui para vocês que depois deem uma olhadinha na página 32 do livro de língua portuguesa, ok? Essa variação sociocultural está ligada aos diferentes grupos sociais, né, e suas formas de falar. Fatores como, por exemplo, a escolaridade. Uma pessoa que teve acesso à educação, teve a oportunidade de estudar, de terminar seus estudos, de concluir, sei lá, o nível superior, tem uma forma de falar e de se comunicar diferente de quem não teve esse acesso, infelizmente, tá? Então, assim, é uma variação em relação à social mesmo, assim, a sociocultural, né? Idade, por exemplo, um jovem fala diferente de uma pessoa mais velha, uma criança fala diferente de um adulto, ok? Classe social também, então assim, as pessoas refletem sua linguagem também de acordo com a sua classe social, então assim, vão influenciar diretamente nessa variação. Também nós temos a variação situacional, que essa também eu bati muito na tecla em sala de aula para que vocês possam entender que, professora, então agora tudo é liberado, a gente pode falar errado, a gente pode falar do jeito que a gente quiser. Não, não necessariamente, não é assim. Vocês vão para a escola para aprender a utilizar a norma padrão, porque não é aprendido em casa. Ninguém estuda gramática em casa, né? Ninguém vai aprender porque nossos pais não vão ensinar a gramática pra gente. Então, a gente precisa ir para a escola para aprender essa gramática normativa. Mas a gente precisa aprender ela para utilizá-la em situações que vão precisar, precisar que a gente a domine. Mas a gente domina outras situações, ok? Então, assim, essa variação situacional é quando a língua varia de acordo com a situação. Então, falamos de maneira diferente com amigos, né? Em casa ou em outros contextos mais formais. Por exemplo, a gente não vai se comunicar numa entrevista de emprego da forma como a gente se comunica em casa, com os nossos pais, os nossos amigos lá no WhatsApp. Então, dependendo da situação, você tem que utilizar um tom mais formal, se preocupar agora, nesse momento, com a gramática normativa, quando você vai, por exemplo, numa entrevista de emprego, se apresentar para um público, um seminário, tá? Você vai precisar explicar um determinado assunto que você estudou, precisa apresentar um conhecimento, né? Então, você tem que saber como se comportar e, ao mesmo tempo, também como se portar diante do seu público na fala, tá? No gesto. Então, cada situação requer uma forma de se adequar em cada contexto. Então, além disso, nós também, ao longo desse primeiro semestre, estudamos gêneros textuais. Esse aspecto aqui nós vamos detalhar mais nas próximas aulas, né? Nos próximos capítulos, quando eu trouxer para vocês revisão sobre os contos, letras de canção, que foi o que nós estudamos até agora, né? Mas eu trouxe aqui a título de revisão. Como eu disse para vocês, estamos revisando e nós estudamos alguns gêneros textuais. E aí, para trazer gêneros textuais, eu tenho que explicar o que seria, né? Então, gêneros textuais, gente, são formas bem específicas de comunicação. É como se fossem modelos, tá? Modelos de texto. Você olha para um texto e diz assim, isso aqui parece um conto. Isso aqui parece uma receita. Isso aqui parece uma fábula. Isso tá certo? Então, assim, essas coisas são modelos de textos bem fixos que a gente consegue distinguir, tá? Então, elas têm propósito, elas têm um público-alvo. Cada texto tem o seu propósito comunicativo, tem quem escreve, tem um objetivo, tá? Então, gêneros textuais estão relacionados a isso. Aí tem os tipos textuais, que cada gênero pode apresentar vários tipos. Por exemplo, o narrativo, o descritivo, o dissertativo, o expositivo, o injuntivo. Então, são características que os textos podem apresentar. Aqui, por exemplo, o tipo narrativo, né? Ele pode vir dentro de contos,
Então, quando você está contando uma história, você está narrando. Então, narrativo é típico de contos, crônicas, romances, tá? Novelas que a gente assiste ou então lê, notícia. Então, um repórter fica narrando o que foi que aconteceu, os episódios, no momento ali na TV, falando dos personagens que participaram, o momento em que aconteceu determinada coisa, que ele vai noticiar, então ali está narrando, tá? Descritiva é quando ali você vai descrevendo, né, contando detalhes a respeito de algo, né? Então acontece muito em cardápios, quando a gente está querendo fazer um pedido de um prato, então tem lá a descrição, detalhamento desse prato, um relato, quando vocês vão relatar algo que aconteceu, tenta relatar com muitos detalhes, né? Uma reportagem, tá certo? Então, todos esses tipos textuais estão presentes nos gêneros. Então, isso que vocês têm que saber diferenciar, o que é o gênero e o que é o tipo textual, tá? Aí aqui, nesse próximo slide, eu trouxe aqui exemplos de gêneros. Contos, que nós também já estudamos, novelas, cartas, né? Receita. Ah, isso aqui é uma receita, isso aqui é uma bula de remédio, isso aqui é uma canção. Tia, escrevi uma fanfic, eu li uma fanfic na internet. Então, fanfic é um gênero, tá? É um gênero bem específico, que vocês batem o olho e conseguem dizer, ah, isso é uma fanfic. Ah, eu li uma parlenda, eu li um relatório e etc. Um diário, né? Então, tudo isso aqui é um gênero textual. Até uma piada é um gênero textual, porque ela tem características específicas e um público-alvo específico, né? A piada ela é feita para contar uma situação cômica para que a gente possa rir, né? E aí, como atividade, eu vou deixar para vocês exercitarem esse conteúdo, a fim de que possa fixar, para que vocês possam revisar os conceitos, né? Então, são atividades simples, que vocês podem até pesquisar, se quiserem, mas eu vou querer que vocês façam e anotem no caderno com perguntas e respostas e me devolvam, tá certo? Porque ela vai valer como, além de valer nota para vocês, ela vai valer também como presença, tá bom? Então, são 6 questões a respeito da linguagem. Eu foquei aqui na linguagem verbal e não verbal. E aí, nos outros slides que eu trouxe para vocês, nas próximas aulas, eu vou detalhando mais sobre variação, sobre gêneros, tá bom? Então, agora, para não forçar muito, né, eu vou trazer questões a respeito da linguagem verbal e não verbal para vocês, para que ajude a fixar e que vocês, quando voltarem às aulas presenciais, a gente tenha esse conteúdo já consolidado na mente de vocês, tá bom? Então, vocês ficarão com esses slides para vocês e irão tentar exercitar. Nas próximas aulas, eu virei aqui corrigir com vocês, tudo bem? Então, é isso. Muito obrigada. Tenham um bom dia, estudem bastante e até breve. Espero que essas aulas tenham sido muito proveitosas para vocês, tá bom? Tudo de bom para vocês, pessoal. Um beijão, viu?